Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, do nosso curso, Direito Notarial e Registral. Pessoal, a gente não pode passar por uma matéria dessa, mesmo que seja num curso de gestão, a gente não pode passar sem falar nada sobre o registro de civil de nascimento, que, como eu já adiantei, é o principal ato cartorário de todos os que existem nesse país. Dada a sua importância, dado o seu caráter de direito humano, que vamos falar agora, então, pelo menos a pessoa tem que ter a noção, de como se celebra um registro de nascimento, o que é necessário e prazos para isso e tudo mais. O que acontece se eu perder o prazo, Então, isso é fundamental. A gente está falando de registro civil de nascimento, pessoal, porque sem um registro de nascimento, o que a pessoa pode fazer? Estou colocando aqui uma matéria para vocês do ano de 2022, que saiu do G1, que uma jovem sem registro de nascimento foi no hospital e deu um filho, deu à luz a um filho. E o hospital negou a ela a chance de sair do hospital com a criança, por quê? Porque não tinha como fazer um nada do menor, porque a mãe não tinha nem nome, Então, isso deu um boró danado. E eu estou falando de coisas bem simples, porque imagina, por exemplo, uma pessoa que não tem um registro de nascimento, pessoal, ela tem uma extrema dificuldade de ser atendida por um SUS. Ela não tem plano de saúde, porque oficialmente ela não existe. Então, ela pode se socorrer do SUS, mas ela vai ter uma dificuldade imensa de ser atendida pelo SUS, porque ela não tem identificação. Ela não tem como fazer matrícula numa escola, certo? Ela não tem uma conta bancária. Então, a falta do registro de nascimento é fundamental. A falta do registro é uma violação gravíssima aos direitos mais fundamentais dessa pessoa. Até o ponto, não sei se vocês sabem, que hoje muitas comarcas, os cartórios são autorizados a colocar um posto do cartório dentro da maternidade para não correr o risco que a criança saia sem ter o registro de nascimento. Ela já sai dali do berçário já com um registro de nascimento e um CPF. Então, isso acontece por quê? Porque, pessoal, em 1990, a nossa Constituição Federal, de 88, e ela começou a receber cartas de direitos humanos. A gente sabe que antes de 88, nós vivemos um período de ditadura, de supressão de vários direitos individuais, coletivos, mas veio a Constituição de 1988 com a promessa de remodelar o sistema brasileiro e aceitou a incorporação de cartas de direitos humanos que vieram depois de 1988. Então, em 1990, por exemplo, deu entrada no Brasil a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que fala que é um direito fundamental da criança ser registrada imediatamente após o seu nascimento. 2 anos depois, também deu entrada no nosso direito um Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que no artigo 2º traz a mesma disposição: toda criança deverá ser registrada imediatamente após o seu nascimento, para ter direito a um nome, inclusive. Então, pessoal, com esses pactos internacionais, a questão do registro de nascimento ganhou um status de direito humano. E se é direito humano, eu tinha que fazer uma pergunta aqui. Eu posso cobrar para fazer o registro de nascimento? Entende? Se a pessoa não pode pagar, eu posso negar a ela a confecção do seu registro de nascimento, o direito dela ter um nome? Eu acho que a gente não precisa pensar muito para a nossa resposta ser negativa. Eu não posso cobrar. Mas, só para a gente fazer um retrospecto, quando surgiu a nossa lei dos registros públicos de 1973, gratuidade de registro de nascimento e de óbito também, mas nós estamos falando do registro de nascimento, só para aqueles reconhecidamente pobres. E tinha uma situação muito constrangedora, muita gente fazia um boletim de ocorrência policial declarando-se que era pobre, para ter direito a essa gratuidade. Então ele fazia esse boletim, pegava uma cópia e apresentava no cartório. Uma cópia do boletim. Por que fazia isso num boletim de ocorrência policial? Porque se ela estivesse mentindo, seria crime. Então, situação que hoje a gente vê como absurda, Então, em 1973, só pessoas reconhecidamente pobres é que poderiam ter exoneração da taxa do cartório para registro de nascimento. Saindo de 1973, a gente passa por 1981, o Flamengo foi campeão do mundo, mas isso não tem nada a ver com a nossa matéria. Depois de 1981,
nós chegamos em 1988 na nossa Constituição Federal, que falou que gratuidade de registro de nascimento é só para quem for reconhecidamente pobre, não é para todo mundo não, né? Mas aquelas cartas de direitos humanos vieram depois de 1988. E aí, o que acontece, né? Nós começamos a repensar, falar assim, poxa, a nossa Constituição falou que é gratuito, né? E essas cartas de direitos humanos que hoje fazem parte do ordenamento jurídico brasileiro estão falando que isso é um direito humano fundamental que não pode ser negado a nenhum pretexto. Então surgiu uma lei em 1997 que definiu que todo registro de nascimento é gratuito, né? E o de óbito também, mas nós estamos falando do registro de nascimento. Então, pessoal, essa questão da gratuidade para rico, para pobre, certo? Ela só existe de fato de 1997 para frente. Para se compreender como é que se faz um registro de nascimento, eu preciso apresentar para vocês um documento chamado Declaração de Nascido Vivo. Esse documento que vocês estão vendo aí, certo? Ele, pessoal, é o documento, para falar a forma mais simples, é o documento que a mãe leva lá no cartório ou o pai para registrar o menino. Sabe aquele documento que o médico entrega para a mãe e para o pai para que eles vão ao cartório e façam o registro? Pois é, chama-se Declaração de Nascido Vivo. Desde 2012, a nomenclatura é essa. É porque antes de 2012, cada estado do Brasil fazia de um jeito, né? E era meio bagunçado. Então, a nosso legislador falou assim, gente, vamos normatizar, nós estamos falando de registro de nascimento, isso tem que ser um negócio sem dor de cabeça. Então, em 2012, surgiu essa declaração de nascido vivo, né? Que é aquele documento, repito, preenchido pelo médico, declarando, entre outras coisas, que a criança nasceu com vida, né? Então, esse documento que é entregue aos pais, ele normalmente é preenchido pelo médico que fez o parto, né? Mas nem sempre precisa ser só o médico que fez o parto. Às vezes o médico que fez o parto lá no posto de saúde entrou, acabou o horário dele, ele foi embora. Aquele primeiro médico, né, que pegar depois, ele pode também preencher esse documento. E também, pessoal, o médico que acompanhou todo o pré-natal, mas que não fez o parto, né? Então acompanhou toda a gestação da mulher, mas no dia da criança nascer, a criança nasceu em outro hospital, sob a supervisão de outro médico. Esse médico que fez o pré-natal também tem autorização legal para preencher esse documento. Mas aqui que eu queria chegar. Essa declaração de nascido vivo, pessoal, não substitui para nada o registro de nascimento. A única coisa que ela serve é para fazer o registro de nascimento e mais nada. E eu estou falando isso porque nós temos aí, nosso Brasil, vocês sabem, ele é gigantesco, ele é continental. E nós temos regiões que são muito carentes de informações. E a pessoa muitas vezes acha que esse documento é a mesma coisa que registro de nascimento. E ele anda por anos com essa declaração de nascido vivo no bolso, o pai, né? Porque acha que não precisa, né? O dia que tiver um tempo sobrando, e esse tempo nunca chega, ele vai lá no cartório e transforma esse documento num registro de nascimento. Então, a lei é clara, a declaração de nascido vivo não serve para nada a não ser fazer o registro de nascimento. Bom, nosso Brasil é tão carente de informações que há casos registrados de pessoas que acham que certidão de batismo, o batismo da Igreja Católica é a mesma coisa que uma certidão de nascimento, que tem a mesma força. Só para vocês verem o tanto que as pessoas são simples nesse país, certo? São carentes de informação. E com relação ao prazo do registro de nascimento, pessoal, o pai e a mãe podem fazer o registro lá no local, na comarca que a criança nasceu, mas pode fazer também no local de residência dos pais, certo? Isso se tiver dentro do prazo. Se tiver fora do prazo, deixa eu mudar aqui, tá mudando não? Se tiver fora do prazo, aí só no local de residência dos pais. Porque é o local mesmo, né, que as pessoas mais conhecem o casal, então evita fraudes aqui. Com relação ao prazo, 15 dias, é o prazo normal para se fazer um registro de nascimento.
Se por um acaso a criança nascer em um local bem distante do cartório, o que é isso, bem distante? Mais de 30 quilômetros do cartório. Então, normalmente crianças que nascem em fazenda, por exemplo, então, se isso acontecer, aquele prazo de 15 dias é estendido por mais 3 meses. Perfeito? E se por um acaso quem for ao cartório, né, não for o pai e a mãe, a lei autoriza que outros familiares façam o registro de nascimento, até os médicos podem celebrar o registro de nascimento lá no cartório. Assim, não, eu vi o filho do Roberto, né, com a Tatiana nascer, então quero fazer o registro aqui do filho deles. Pode sim, o médico tem autorização legal para isso, certo? Só que essas pessoas também têm um prazo dilatado. Além dos 15 dias para o pai e para a mãe, eles ainda têm também 45 dias para fazer esse registro. E se perde o prazo? Você perdeu o prazo, os 15 dias, ou os 15, 45, ou os 3 meses, 15 mais 3 meses. Pessoal, aí a gente entra num procedimento chamado registro de nascimento tardio. Pensa o seguinte, se registro de nascimento é um direito fundamental da pessoa. Se o governo quer realmente que as pessoas tenham sim os seus registros de nascimento, vocês acham que criar uma multa, uma penalidade para quem não faz o registro dentro do prazo, isso vai ajudar ou vai piorar? Pensa no seguinte, a pessoa perdeu o prazo para fazer o registro de nascimento e agora tem que pagar uma multa. O que vai acontecer na prática? Agora que ela vai deixar para depois mesmo. Porque quando eu for lá no cartório eu tenho que fazer a multa e eu não tenho dinheiro para pagar essa multa. Enquanto eu não pagar, eu não vou poder fazer o registro do meu filho e isso vira um problema muito sério. Então, pessoal, hoje não tem mais nenhuma penalidade para o pai e a mãe que não fizerem o registro de nascimento dentro do prazo. A única coisa que muda é que quando eles forem fazer o registro, aí vai ter um procedimentozinho um pouco mais burocrático, certo? E que procedimento é esse? Chamado de procedimento de registro tardio, está lá no Código de Normas do CNJ. O CNJ, pessoal, dividiu essa situação entre crianças e adolescentes. Crianças, seres humanos de 0 a 12 anos incompletos. Na hora que o menino fez 12 anos, ele se tornou adolescente e vai como adolescente até os 18 anos. Então, esse procedimento do CNJ vai diferenciar se a gente está trabalhando com adolescente ou com criança. E vai diferenciar também se os pais têm ou se não têm a declaração de nascido vivo. Às vezes o menino nasceu lá na roça e não tem esse documento. Às vezes os pais perderam o documento. Então, pessoal, tem duas situações aqui que são diferentes. O caso mais simples de todos. A criança tem a declaração de nascido vivo e foi ao cartório fora do prazo. O pessoal vai fazer o registro normalmente, sem qualquer problema. Certo? Ah, mas passaram 6 meses, 1 ano, o cartorário vai pegar a declaração de nascido vivo, tem aquela criança ali até 12 anos incompletos, ele vai fazer o registro normalmente. A única recomendação que o CNJ deu é que se for forem crianças menores do que 3 anos, aí o Ministério Público vai ter que ser avisado. Porque pode ter fraude, pode ter algum crime sendo praticado. Então, não é normal, né, você pegar uma criança e não ter a declaração de nascido vivo. Então, se for menor de 3 anos, certo? E não tem, e tem a declaração de nascido vivo, vai ser tranquilo. Vai fazer o registro, só que se tiver até 3 anos, o Ministério Público será avisado. O problema está do lado de cá, certo? Vocês concordam comigo que não é normal chegar um adolescente no cartório, 13, 14, 15, 16 anos, sem registro de nascimento? Rapaz, isso está estranho. Ou chegar lá, imagina, uma criança, menino de 2, 3 anos, no colo de um senhor, e aí o cartorário fala assim, cadê a declaração de nascido vivo para eu fazer o registro? Ele fala, não tem. Vocês concordam comigo que isso pode ser um vendedor de crianças, por exemplo, um criminoso terrível, que esteja com essa criança e quer fazer o registro para colocar essa criança num avião
e os pais nunca mais encontrarem essa criança? Então, pessoal, os casos aqui que chegam no cartório, uma criança sem a declaração de nascido vivo, são tratados com extrema seriedade. Precisa saber mesmo o que aconteceu, por que aquela criança não tem o registro de nascimento. E saber se aquelas pessoas que estão ali são verdadeiramente os pais dessa criança. Então, pessoal, nesse caso aqui, o que acontece? O cartorário vai fazer uma audiência informal no cartório. É isso mesmo, certo? O que é uma audiência informal? Vou explicar aqui o passo a passo. Vai ser no domicílio dos pais, certo? Vai fazer um requerimento, tem que estar presente no cartório os pais, pelo menos 2 testemunhas. E se for adolescente, acima de 12 anos, ele precisa acompanhar também. Perfeito? E aí o que o titular vai fazer? Vai separar todo mundo. Escutar um separado do outro e começa a perguntar: que dia que o menino nasceu? Aonde que foi? Nesse dia estava chovendo ou tinha sol? Então o cartorário começa a perguntar para ver se aquela pessoa sabe exatamente todos os dados necessários ao registro de nascimento. Então ele vai conversando, vai puxando a língua para ver se tem alguma coisa errada aqui. Perfeito? E eles são muito bem treinados para isso. Então pergunta: olha, naquele dia estava chovendo ou não? Por que não fez o registro até hoje? E depois a mãe, por exemplo, faz essas perguntas todas para a mãe sai da sala, entra o pai, ele começa a perguntar as mesmas coisas. Depois sai da sala, começa a perguntar para as testemunhas, para ver se o depoimento de todo mundo bate. Graças a Deus, a maioria das vezes bate mesmo, certo? Foi um lapso, foi um assalto, roubaram o carro, por isso que eles ficaram sem a declaração de nascido vivo. Mas precisa ter cautela nessas audiências, sim. Então, como eu falei para vocês, serão ouvidos separadamente pai e 2 testemunhas, os pais, primeiro o pai, depois a mãe, depois cada uma das testemunhas. Se o adolescente estiver presente, acima de 12 anos, ele também vai conversar com o juiz, prestar o seu depoimento. Se tiver tudo certinho, olha, pai, aqui o registro de nascimento que você queria, desculpa a amolação, mas já está pronto. Agora, se tiver alguma coisa que não está batendo, mesmo que seja pequena, o cartório encerra tudo ali e remete esses autos ao judiciário. Porque depois que esse menino sair desse país, se tiver alguma coisa errada, nem Deus acha esse jovem. Tá bom? Então, por isso que tem esse procedimento de registro tardio. Certinho? Pessoal, desculpa falar tanto na cabeça de vocês, mas até a próxima aula, então.